Olá, boa noite. Me chamo Francisco, tenho 25 anos e sou de Camocim, que fica no estado do Ceará. Hoje irei contar um relato que aconteceu recentemente comigo. Moro com minha esposa e com minha filha, que hoje tem 2 meses de vida. Tudo aconteceu em outubro de 2021, quando eu e minha mulher estávamos passando por um período um pouco difícil aqui na cidade onde moramos, devido à falta de emprego. E faltava só mais um mês para minha mulher dar à luz, e não tinha quase nada para o bebê. Foi quando a sua tia, que morava em uma cidade próxima daqui, chamada Barroquinha, nos convidou para irmos morar junto com ela, já que lá ela conseguiria um emprego mais rápido para mim. A casa dela ficava na zona rural da cidade, afastado de tudo, e era cercado por mato. Só tinha uma estrada de terra que levava até a cidade. Tinha algumas casas, mas que ficavam bem afastadas. Lá era um lugar calmo e com aquele clima de sertão, ótimo de se morar, e tinha apenas um poste com iluminação, que ficava bem na frente da casa, coisa comum nessas regiões de zona rural. As primeiras semanas foram maravilhosas. As pessoas eram sempre receptivas, e todas as manhãs eu sempre cumprimentava e conversava com o senhor que morava próximo de nós. Em uma certa manhã, quando eu estava indo para a cidade para fazer algumas compras, vi o senhor que aparentava estar triste, escorado na cerca onde sempre ficava pela manhã. Eu então parei e começamos a conversar. E ele me relatou que quando acordou pela manhã e foi colocar comida para seus porcos, encontrou um deles sem vida e com a parte do corpo devorada. Foi aí que perguntei o seguinte: que animal poderia ter feito isso? Existe onça por aqui? Então dei uma risadinha um pouco acanhado. Foi então que ele me respondeu: onça? Não existe onça por aqui não, meu filho. E sim uma coisa muito pior. E faz muitos anos que ele não anda por essas bandas. Já deve fazer uns 4 anos que não o vejo. Essa coisa ronda por essa região. Talvez ele cansou do lugar onde estava e voltou para cá. Foi aí que questionei: essa coisa que o senhor tanto fala não é um lobisomem, né? E para o meu espanto, ele respondeu que sim, e que ele já tirou o sono de todos daquela região por alguns anos. Foi então que o senhor me perguntou se eu acreditava em lobisomem, e eu respondi que sim. E contei de alguns encontros que meu pai teve com essa criatura, quando ele era mais novo. Depois de uma conversa breve, me despedi do senhor e segui minha viagem. E na cidade não se falava de outra coisa, a não ser a volta da fera. E como é cidade pequena, as pessoas da zona rural estavam muito assustadas. Fiz minhas compras e voltei para casa bem pensativo. Cheguei em casa, falei de todo o acontecido para minha esposa. Ela não acreditou muito nessas coisas, mas mal sabíamos que isso iria mudar em breve. Era uma noite de quinta-feira, por volta de umas 19 horas. A tia da minha mulher, o marido dela e os outros moradores da casa saíram para um festejo da padroeira que estava tendo na cidade. E ficou apenas eu e minha mulher grávida na casa. E naquela noite a lua estava cheia e iluminava quase toda a estrada de terra. Bem, logo que eles saíram, tranquei as portas e as janelas e fui me deitar com a minha mulher. Deitei na cama e liguei a TV. E ficamos assistindo até chegar ao sono. Quando acordei já era por volta das 23 horas, com latidos de vários cachorros vindo de longe. A princípio, eu não me importei muito. Me levantei e fui no banheiro, e aqueles latidos de cachorros foram chegando cada vez mais perto, até que os cachorros do quintal da casa também começaram a latir muito, e saíram de encontro aos outros cachorros. Nesse momento eu corri para o quarto e fui acordar minha esposa. Falei o que estava acontecendo
e pedi para ela ficar calma e em silêncio. Fui bem devagar até minha gaveta e peguei uma caixa, e de dentro tirei um 38, que meu pai havia me dado de presente, antes de eu me mudar. Até parecia que ele sabia o que poderia acontecer. Quando minha esposa me viu com aquela arma na mão, ficou nervosa. Ficou me perguntando o que estava acontecendo, e falei que aquilo lá fora poderia ser um lobisomem, e que um ladrão não chamaria tanta atenção dos cachorros assim. Foi aí que lembrei do que aquele senhor falou a mim, de que fazia 4 anos que aquela coisa não aparecia, e não seria coincidência ele voltar, justamente quando eu me mudei para aquela região, com minha mulher grávida, e aquele lobisomem poderia estar querendo a minha mulher. Foi então que nesse momento escutei uma pancada forte na porta da cozinha, tão forte que toda a parede se tremeu. Minha mulher entrou em desespero e começou a chorar baixinho, e os cachorros só latiam muito. Então veio a segunda pancada. Carreguei o 38 e corri para a cozinha, e falei comigo mesmo: se essa coisa derrubar a porta, eu descarreto todo esse tambor nele. E percebi que aquela criatura fazia uns roncados que pareciam de porco, além de feder bastante. Um cheiro de urina misturado com fezes. Uma coisa indescritível. Temendo pela vida da minha mulher, gritei para que aquela coisa fosse embora, e que eu não tinha medo dele. Nesse momento, aquele bicho parecia ter ficado mais furioso, e começou a investir contra a porta com mais fúria ainda. E minha mulher começou a chorar muito e a rezar. Eu estava me tremendo, pois ali do outro lado da porta estava a criatura das histórias que meu pai sempre me contava. A lenda que muitas pessoas não acreditam que pudesse ser real, mas que estava ali, praticamente na minha frente, tentando invadir a casa para nos matar. E você só conhece o medo quando está diante dele. Foi então que veio mais uma investida contra a porta, tão forte que arrancou uma das dobradiças. E foi nesse momento que voltei a si e comecei a me enfurecer com tudo aquilo. Então comecei a chutar a porta e a gritar com aquela coisa lá fora. Mas isso só o deixou ainda mais furioso. E só deu tempo de eu pegar a arma em cima da mesa que a porta veio ao chão. E foi aí que eu vi a coisa mais horrenda de toda a minha vida, e que ainda hoje tenho pesadelos com aquela criatura. Por alguns segundos fiquei ali paralisado, só olhando para aquele bicho estranho. Ele era quase do tamanho da porta, tinha orelhas grandes que chegavam no ombro, e o seu corpo se assemelhava muito a de um homem. Seus joelhos eram invertidos para trás, como as pernas de um cachorro, braços longos e finos com pelos falhos. A cabeça era uma mistura de gente com porco e cachorro, e seus olhos eram como de uma pessoa. O focinho era alongado, assim como de um porco, com dentes grandes que mal cabiam em sua boca, e ele babava muito. Aquela coisa não tinha rabo, e era um pouco corcunda, com os ossos da espinha saltados e quase saindo do corpo. Quando ele colocou os pés na cozinha para vir em minha direção, eu saí daquele transe e disparei contra aquela criatura até a arma ficar batendo o catolé por conta do tambor vazio. Aquele bicho dava urros que ecoavam por toda a casa, e minha mulher, que estava trancada dentro do quarto rezando, gritou quando ouviu os urros de dor daquele bicho. E foi depois dos tiros que ele saiu cambaleando para o quintal da casa. E os cachorros que latiam lá fora foram todos em cima daquela coisa, que ainda conseguiu entrar para a mata e desaparecer. Voltei a carregar a arma e fiquei na porta com a lanterna olhando para todos os lados, ainda com sangue quente do calor daquela emoção. E foi aí que ouvi barulhos de moto chegando e ouvi passos de pessoa correndo dentro da casa. Quando olhei, era a tia da minha mulher que tinha chegado. Ela me relatou que ouviu os tiros quando estava vindo para casa. Então lhes relatei de todo o acontecido. E eles acreditaram em mim, porque não sou de brincar com essas coisas. E ainda mais, não iria sair atirando dentro de casa.
E também todos viram o estado da porta da cozinha e do sangue que ficou espalhado até o fundo do quintal. No dia seguinte, minha mulher começou a ter contrações e nós voltamos para a nossa cidade, onde ela teve nossa filha, que veio ao mundo forte e saudável, graças ao nosso bom Deus. Agradeço todos os dias por esse livramento que Ele nos deu. E hoje moramos aqui em Camusim, e sempre conto esse relato para alguns amigos. Uns acreditam, enquanto outros apenas riem. Só espero que eles e ninguém passe pelo que passei, pois essas coisas realmente existem. E um dia, assim como eu, você pode acabar tendo o azar de estar no caminho de um lobisomem. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite e saudações a todos. Primeiramente, antes de contar o relato, queria pedir por gentileza que pudesse mudar o meu nome e que nem falasse a cidade em que moro, pois esse ocorrido aconteceu em uma igreja muito conhecida aqui da minha cidade. E desde que aconteceu, a igreja tenta abafar esse caso, pois até hoje fica difícil esquecer daquele bicho que quase atacou mais de 50 pessoas. Me chamo Adalto, sou um rapaz da igreja desde pequeno. Meus pais são cristãos fundamentalistas, e assim como eles, eu também sou. Hoje sou um nome grande dentro da igreja, e sempre chega um e outro para me perguntar sobre um ocorrido que aconteceu há muito tempo atrás, onde não só eu, mas mais de 50 pessoas viram aquele bicho. Eu sempre conto um pouco sobre o caso, mas nunca falo todo, pois tínhamos suspeita de quem que era esse lobisomem, mas que sua identidade nunca foi revelada de fato. Tudo aconteceu no ano de 2001. Eu ainda era um simples membro da igreja, ainda não tinha conquistado nada, e fazia parte de um grupo de jovens, onde de vez em quando íamos para retiros, para lugares isolados que ficavam perto da minha cidade. Em nossa igreja tinha 3 casas de retiro, todas em locais diferentes, mas foi na casa da serra que aquele estranho bicho apareceu. O pastor da igreja tinha uma casa de retiro em uma serra, que nunca tinha sido usada antes, e chamou alguns rapazes para ajudar na limpeza e reforma da mesma. Como eu era pedreiro e também pintor, logo me ofereci para ajudar. E fui mais uns 4 homens para fazer a reforma da casa. Ela ficava em um local com difícil acesso, pois para chegar lá a gente saía da pista e pegava uma estrada de carroçável. E a casa mais próxima dali devia ficar a 1 quilômetro de distância. Ela ficava em um local bem isolado mesmo. Quando chegamos na casa, percebemos que 2 portas estavam quebradas, como se algo tivesse entrado ali. E por ser um local isolado e sem ninguém por perto, achamos que fosse algum ladrão e nem ligamos muito. Mas assim que entramos na casa, logo mudamos de ideia, pois começamos a sentir um cheiro de podre, como se tivesse algum animal morto lá dentro. E em um dos cômodos da casa tinha alguns restos de animais. Tinha cotia, uma raposa e o mais estranho de todos era que tinha restos de uma onça. Já ficamos com medo a partir daí, pois não conseguíamos imaginar um animal que fizesse aquilo com uma onça. A coisa que tinha feito aquilo não era normal. Mas logo começamos a limpar a casa e esquecemos daqueles animais. Passamos o dia ajeitando a casa e quando menos nos demos conta, já era de noite. E foi nesse horário que aquele bicho apareceu. Estávamos jantando quando começamos a ouvir roncados e passos pesados ao redor da casa. A gente, com muita curiosidade, abrimos a porta e fomos ver o que era. E me arrependo até hoje de ter olhado para aquele bicho. Era uma criatura que parecia um cachorro,
só que estava de pé e era muito maior que um homem. Aquilo estava do lado da cerca da casa, a uns 8 metros de distância da gente. Foi então que, no susto, fechamos a porta de uma vez, mas em pouco tempo, aquilo estava fungando bem no pé da porta. Só dava para ouvir sua respiração ofegante e rouca. Aquela fera ficou meio que nos vigiando, pois de vez em quando saía, ia para a mata, mas logo depois retornava. Nós lá dentro estávamos em total desespero e com muito medo daquele bicho invadir a casa para nos pegar. Ninguém dormiu aquela noite e só ouvíamos aquilo andando lá fora. O bicho passou a noite nesta cena, correndo e andando ao redor da casa, e só foi parar perto do amanhecer, que foi quando aquela coisa se embrenhou no mato e não retornou. Na manhã do outro dia a gente fez tudo muito rápido, e mesmo assim nós fomos terminar com a reforma às 4 horas da tarde, e não queríamos ficar ali nem por todo o dinheiro no mundo, e fomos embora do lugar o mais rápido possível. Quando chegamos em minha cidade, falamos do ocorrido para o pastor, mas sua reação foi muito estranha, pois ele agiu de uma forma muito calma e parecia saber que aquele bicho morava ali, mas que nunca havia contado a ninguém. Foi então que por um tempo, ninguém voltou a ir naquela casa, e só depois de 2 anos que aquele bicho voltou a aparecer. E foi nesse dia que eu e mais de 50 pessoas testemunhamos a ferocidade daquela besta. Era março de 2003. A data não me lembro bem, mas sei que era um fim de semana. Eu já era um líder de um grupo de jovens, onde foram 3 grupos da igreja para a casa de retiro, onde a grande maioria eram jovens entre 18 a 25 anos. E a casa parecia estar muito calma, pois antes de ir para lá, tiveram vários outros retiros, e em nenhum deles as pessoas relataram algo estranho. Pois bem, assim que cheguei na casa, não deixei de notar as mudanças que o pastor fez nela. Tinha um cercado bem grande em sua volta, além de várias grades que tinham tudo quanto era de porta e janela, sem falar na capela que ele havia mandado construir. E foi bem normal aquela primeira noite. Fizemos momentos de oração e momentos de brincadeiras durante aquele dia. E de noite fomos todos para os quartos, meninas em um e meninos em outro. Foi uma noite calma e sem nenhum avistamento estranho, mas que logo de manhã cedo, as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi que um rapaz, assim que acordou bem cedo, viu um homem passando pelos fundos da casa e que estava andando lentamente. Depois foram alguns animais mortos que encontramos, justamente onde esse homem passou. Na hora em que vi aquilo já me veio o medo, pois eu sabia que aquela coisa ainda rondava por ali, mas mantive a calma para não assustar os demais. Foi então que passamos o dia em oração, mas estava com aquele pressentimento de que algo ruim logo iria acontecer. Quando chegou a noite não eram nem 7 horas. Já fui e fechei as portas e portões da casa e pedi para que ninguém saísse naquela noite. Todo mundo estranhou o meu comportamento, mas como eu era o líder, eles seguiram meu conselho. E até que foi uma noite bem calma. Hoje jantamos e oramos um pouco. Já achava que aquilo não ia aparecer, mas de madrugada, o lobisomem deu as caras. Devia ser entre 2 ou 3 da madrugada, quando acordamos com os gritos de desespero de um dos rapazes. Na hora todo mundo acordou, e todos vimos ele com a janela do quarto aberta. Como já sabia o que ele tinha visto, corri e fechei a janela. Os outros rapazes perguntavam o que ele tinha visto, mas o rapaz ainda estava em choque com o susto. Foi quando começamos a ouvir batidas fortes na grade da janela. Todo mundo ficou assustado e sem entender o que estava acontecendo. Foi então que o rapaz disse que estava com frio e que foi abrir a janela para entrar um pouco de vento.
Só que ele viu uma criatura muito feia de pé olhando para casa. Foi então que ele gritou. Assim que o rapaz fechou a boca, aquela coisa que estava lá fora deu um urro tão alto que todo mundo ficou com medo. Aquilo roncava e se jogava nas grades. Ele estava totalmente diferente da primeira vez que o vi, pois o bicho estava mais violento e com raiva. Todos nós então saímos do quarto e ficamos no quarto das meninas, todos juntos, só escutando aquilo que ainda estava se jogando na janela. Até que depois de um tempo a coisa parou e achávamos que ele tinha ido embora. Mas o maldito fez foi o contrário. Ele ficou rodeando a casa e a gente no quarto só ouvindo passos pesados lá fora e orando para que aquilo não conseguisse entrar. Foi então que se passou um tempo e a coisa enfim parou. Tudo silenciou, mas eu tenho a plena certeza que ele ainda estava lá fora, só nos observando. Todos nós passamos a noite em claro, com medo e falando sobre aquilo. Pela manhã ninguém mais quis estar ali. Ligamos para o ônibus e fomos todos para casa. Mas na volta o pastor fez algo que não achei certo ao meu ver, pois esse tipo de coisa era para ser contado e de conhecimento para outras pessoas. Mas ele pediu sigilo e que não falássemos daquela fera, pois seria muito ruim para a igreja. E foi justamente isso que a grande maioria fez. Se calou e eu também, mas por respeito. Porém hoje estou cansado, pois não aguento mais omitir sobre aquele dia, pois para mim foi muito assustador. Tempos depois eu soube de uma história de moradores ali da região, que me confirmaram mesmo que tinha um homem que morava ali que virava lobisomem, e que aquela serra era o seu lar. Também tinham rumores que esse tal homem era filho bastardo de um líder religioso da minha cidade, onde ele o abandonou na casa da serra, quando mesmo ainda era adolescente, e desde então ele começou a virar aquilo como forma de se vingar do seu pai. Depois que soube disso, fiquei na dúvida, e comecei a achar que o homem por trás da fera era o filho do pastor. Mas depois descartei essa minha hipótese, já que isso tudo eram somente rumores. Até hoje, nunca mais voltei naquela casa. Nem passar perto daquela serra eu passo. Ninguém mais foi fazer retiro ali, pois ninguém mais queria ver aquele lobisomem. Eu não sei de onde eles vêm, qual a sua origem, mas sei que são reais e que eles rondam por aí. Boa noite. Olá, Sam. O meu nome é Paulo Henrique. Falo aqui do Maranhão e venho aqui para contar um relato para vocês. Aconteceu comigo algumas coisas sobrenaturais. Já faz muito tempo que isso ocorreu. Já faz um ano. Pode não ser muito para alguns, mas para mim é. E só agora que criei coragem de vir aqui nesse canal contar o meu relato. Contar do dia que me deparei com uma criatura desconhecida. Eu gostava muito de caçar, ainda gosto até hoje, mas depois que passei por essa experiência, nunca mais tive coragem para caçar, pois fiquei muito doente, depressivo, ansioso e sem vontade nenhuma de voltar a caçar. Nessa noite não lembro se era de lua cheia ou de lua normal, mas sei que era noite de lua. Eu disse assim para minha mãe: "Coroa, eu vou pro mato." Chamo minha mãe dessa forma, e ela me respondeu dizendo: "Mas meu filho, em plena sexta-feira, nesse dia não é bom ir pro mato não." Mas mesmo assim eu disse que ia. Peguei a minha bate-bucha e fui. Já tinha uma ceva preparada para a cotia. No caminho começou a me dar uns arrepios, aquelas coisas muito estranhas. Foi quando caminhando por aquele caminho da mata,
que escuta alguma coisa andando e quebrando o mato bem do meu lado. Era uma coisa muito grande, como se fosse muito pesado. Aquilo parou, assim que me ouviu parando na estrada. Eu parado na estrada e a coisa no mato também. Eu pensei que aquilo era uma onça, ou algum animal muito grande, mas eu percebi que não era um animal comum, pois fedia muito a carniça. Aquele cheiro de quando o animal morre já faz muitos dias. Era esse o fedor daquela criatura. Fiquei parado só observando aquela coisa, que não ia para frente e nem para trás. Nessa hora pensei, deve ser uma onça. E então me aproximei ainda mais, para saber o que era aquela coisa. Mas quando essa criatura saiu na estrada e que batia a lanterna na cara daquilo, eu pude ver aquelas duas tochas de fogo, olhos vermelhos feitos sangue. Olha, Sam, nem gosto de contar esses detalhes, pois fico todo arrepiado só de lembrar daquilo olhando para mim. Eu pude ver aquele bicho que estava em pé, e não de quatro pés. Devia ter em torno de 1,70 para 1,80 de altura. Quando o bicho me viu, fez um gesto de como fosse vir no meu rumo. E não tenho vergonha de dizer, eu estava com tanto medo que nessa hora me borrei nas calças. Mas peguei minha espingarda e apontei na direção daquela criatura. E fiquei gritando para aquela coisa não vir. Mas mesmo assim ele continuava vindo na minha direção. E foi nessa hora que efetuei um tiro na cara daquele bicho. E vi quando ele caiu no chão gritando de dor. Foi nessa oportunidade que tive a chance de correr. E fugi o mais rápido dali. Então comecei a correr. E quando já estava lá pra frente, olhei para ver se o bicho não estava me acompanhando. Mas ele não veio. Ainda hoje a minha mãe me pergunta o que realmente vi naquela noite. Eu contei a ela esse mesmo relato, mas minha mãe não acreditou em mim, porque aqui no nosso interior não existe essas coisas. Mas tem uma certa família daqui que, segundo o que dizem, que tem um deles que quando bebe muita cachaça, começa a ficar doido e vira uma coisa muito esquisita e some do nada. Fica de 2 a 3 dias fora e quando vem aparecer é todo sujo e fedendo. Mas isso eu não confirmei se é verdade. Desde essa noite que passei que eu espero para sair somente durante o dia, pois fico com muito medo. Desde esse dia pra cá que eu nunca mais quis caçar de noite. Isso agora que estou melhor, depois daquela fatídica noite. E agora, mexendo em canais de terror, acabei encontrando vocês. E passei aqui para contar o meu relato do dia que vi um lobisomem. Olá, meu nome é Paulo Henrique, sou aqui do Maranhão. Então, um relato para contar aqui para vocês que aconteceu umas coisas comigo sobrenatural muito tempo atrás, tem basicamente um ano. Eu acho muito tempo, né? Mas tem um ano. Só assim eu criei coragem de vir aqui nesse canal mandar meu relato, né? Que no dia que eu me topei com uma fera desconhecida que eu não conheço. Nesse certo dia eu gostava muito de caçar cutia, como gosto ainda. Só que depois disso eu não cacei mais não. Eu fui por um tal de Barra do Corda. Aí quando eu voltei pra cá eu não quis mais caçar não, porque eu fiquei com tanto medo, fiquei depressivo, fiquei doente. Fiquei com ansiedade depois disso. Aí eu vou começar a contar o relato. Nesse dia, eu disse pra minha mãe, coroa, que eu chamo ela de coroa, né? Eu vou pro mato. Ela, mas meu filho, em plena sexta-feira não é bom a gente ir pro mato, não. Mas eu disse que ia, né?
Peguei minha bate-bucha, fui, já tinha uma selva preparada pra cutia. Aí, no meio do caminho, me dava aqueles arropeus, não tem? Aquelas coisas. Foi quando eu peguei e comecei a andar nesse caminho, né? Pra ir pra minha selva. Quando eu sentei uma coisa quebrar no mato, uma coisa muito grande, como que se fosse pesada. Aí aquela coisa parou. Quando suntou eu andando na estrada, aquela coisa parou. Aí eu fiquei parado porque eu pensei que era uma onça, um animal, uma coisa assim. Mas que eu fui perceber que não era um animal nem uma coisa assim, porque fedia muito carniça, aquela carniça com o bicho morre já tem uns 3 dias. Aí eu fiquei parado, aquela coisa passou umas meia hora. Nem ia para frente nem para trás. Eu deve ser uma onça, me aproximei mais. Quando essa coisa saiu na estrada, que saiu, que eu bati a lanterna, que eu pude ver aquelas tochas de fogo, mas era vermelho. Na luz da lanterna era vermelho. E eu me lembro que nesse dia tinha lua, agora não me lembro se era a lua cheia ou se era a lua normal. Eu só pude ver que, eu não gosto nem de contar que eu me arrepio todinho, que aquele bicho em pé, não vi ele de 4 pés, eu vi, foi em pé. Que aquele bicho podia ter 1,70 m, 1,80 m de altura. Quando aquele bicho me viu, aquele bicho fez um gesto como é que se vinha pro meu rumo. Eu, tanto medo que eu tava, que eu não vou mentir não, me borrei todinho nas calças. Nessa hora eu peguei a espingarda e botei no rumo e fiquei gritando para aquele bicho não vir mais. Aquele bicho começou a andar pro meu rumo. Aí foi onde eu disparei, efetuei um disparo na cara daquele bicho. Eu pude ver que aquele bicho caiu no chão rolando de dor e gritando. Aí foi a oportunidade que eu tive de correr. Chegou lá na frente. Eu parei para ver se aquele bicho vinha atrás de mim. Ele não veio. Mas da hoje minha mãe pergunta o que foi que eu vi realmente mesmo. Eu contei para ela, mas ela não acreditou, porque aqui na nossa cidade, cidade não, interior pacato, né? Não existe essas coisas. Mas aí tem uma raça de família aqui que diz que tem um deles, ele mesmo fala que tem um deles, quando bebe cachaça, começa a endoidar e virar uma coisa esquisita e some do nada. Some 2, 3 dias e quando vem aparecer, todo sujo e fedendo. Mas eu não confirmei não. Aí por isso, desde esse dia desse relato, eu só espero de dia ainda com muito medo. Muito medo mesmo. Depois desse dia pra cá, eu nunca mais eu quis caçar de madrugada, de noite, né? Como se diz, de noite. Me deu tipo uma depressão. Agora que eu vim melhorar e eu mexendo no canal assombrado, né? Pude ver o canal de vocês aqui. Aí eu passei aqui para contar esse relato. E tem um outro relato também aqui do meu avô, de muitos anos atrás. Mas eu conto noutra disposição. E muito obrigado. Canal bom, canal lindo. Tem que crescer ainda muito. Canal maravilhoso. E agradeço vocês. Boa tarde e uma boa noite para vocês todos. Olá, meu parceiro Hendrik, foi nesse local aqui, ó, que aconteceu tudo. Só que não foi exatamente aqui não.
mostrar aqui um pouco mais. Sério, me bate um arrepio contigo nesse local. Era esse trajeto que eu fazia olha como é, pra esperar. Olha como essa estrada é bizarra. Muito bizarra mesmo. Mas eu conheço tudo aqui. Mas exatamente eu não ando mais aqui de noite não. Ó. Nesse Link Billy, me lembro muito bem. Ainda tô meio assombrado. Ó, eu tava parado aqui nesse localzinho aqui, que foi aí onde eu avistei a besta ali, sei lá o que era. Sei que ainda hoje eu tempo não ver aquele bicho mais. Sério, eu tô assombrado, os cabelos tudo arrupiado. Esse localzinho aqui, é aqui, essa entrada aqui, ó. Eu tava lá e essa coisa saiu daqui, ó, desse dito lugar. Rapaz, eu atirei de lá, eu corri lá pro canto daquela cerca lá, ó. Foi de onde eu consegui escapar. Acho que foi sorte grande ter conseguido fugir. Olha, pode ver que não dá umas 20 braças não, acho que o mais que dá 10, 11 braças nesse local aqui. Daqui pra lá, ó. Eu disse que ia fazer esse vídeo, né? Porém, tô fazendo aqui. E pode ver, agora aqui a distância é maior pra cerca. Eu só sei dizer uma coisa, gente. Também não acreditar nessas coisas, não. Mas até chegar e ver. Caramba, que susto. Chegar e ver. Pois é, o canto da cerca é beleza. Eu não vou muito lá não, por causa pra não ficar muito grande o vídeo. Eu tô aqui, só Deus sabe. Tô armado. Todo mundo vê aí. Eu não vou mostrar a arma que não pode, mas mostrei a sombra aí. Pois é, meu amigo Hendrik. Eu não sei muito falar não, que eu não tenho muita leitura não. Mas vou deixar esse vídeo aí. É o que eu disse que ia vir fazer aqui pra tu ver. Eu nunca acreditei no porro mais velho não. Mas a partir de hoje eu acredito que essa lenda existe. E quem não acredita, por medo não sai pro mato, porque uma hora ou outra vocês vê. Pois é, minha gente. Uma boa tarde e um bom dia aí pra quem estiver vendo esse vídeo aí. Depende da hora. Tchau. Boa noite, Sam. Meu nome é Rômulo. Moro em Palmares, município de Pernambuco. Gostaria de compartilhar 2 ocorridos que aconteceram com meu avô, sendo que no segundo eu estava junto com ele e vi aquele bicho grotesco. Meu avô se aposentou em 1998 e retirou uma bolada da Previdência. Com o dinheiro que recebeu, ele fez várias coisas. Deu terreno para cada um dos seus filhos e comprou um sítio que hoje é da minha família. E mesmo ele não estando mais entre a gente, sua velha casa ainda está lá de pé. Não vendemos e nem moramos nela, pois é bem distante de tudo. Só de vez em quando que vamos para lá passar o fim de semana. Pois bem, o meu avô era do tipo de pessoa que não parava quieto, e mesmo aposentado, arrumava algum pretexto para ir trabalhar. Ele caçava,
pescava e até plantava em uma vazante. E meu avô só foi se aquietar naquele dia em que ele viu um lobisomem. Essa história me foi contada, e irei contar assim como me contaram. Bom, numa tarde meu avô tinha saído para caçar com alguns amigos, e só iria voltar no outro dia. Era costumeiro eles fazerem esse tipo de coisa, já que na região não tinha perigos, como onças. Mas lá no mato eles viram uma outra coisa, bem maior e muito mais feroz que uma simples onça. Meu avô e seus amigos armaram algumas arapucas e foram para debaixo de algumas árvores, não tão longe das armadilhas, e ficaram conversando sobre coisas da roça. E com isso, foi-se passando o tempo. E quando já era bem tarde da noite, eles foram ver se as arapucas tinham pego algo. Só que ao chegar lá, eles encontraram tudo quebrado e sem nenhum animal por perto. Todos estranharam, já que não ouviram nada se movendo. Mas mesmo assim eles pegaram as arapucas e foram para casa, já que as armadilhas estavam todas quebradas. E contando com meu avô, tinham 7 pessoas no grupo, e todos foram para suas casas. E ao final ficou apenas 3 pessoas, meu avô e 2 amigos, que eram praticamente seus vizinhos. E o caminho da casa deles era o mesmo. E o bicho foi bem astuto, pois esperou o grupo diminuir para só assim aparecer. Eles iam por aquela estrada de terra, conversando sobre que bicho conseguiria ter força para quebrar as arapucas. E em meio ao discurso, uma coisa começou a acompanhá-los por dentro do mato. Meu avô foi o primeiro que escutou e disse assim: "Vocês estão ouvindo esses passos também? Ou eu estou ficando doido?" Todos pararam e aquela coisa continuou andando lá de dentro do mato. E de uma vez aquilo pulou bem na frente deles. Meu avô disse que sentiu um cheiro de fezes de galinha, misturado com ovo podre, mas que não viu nenhuma feição daquela criatura. O bicho só pulou na frente deles e ficou parado sem atacar. E com medo de ser uma onça, o amigo do meu avô deu um tiro com a espingarda, bem no rumo da onde o bicho estava. E talvez no susto, ou do tiro mesmo, aquele ser novamente entrou para o mato e ficou ali, os observando no caminho. Após isso, eles continuaram andando, e a coisa dentro do mato também. E assim que chegaram na primeira casa que viram pelo caminho, eles bateram para entrar. E por sorte, era a casa de um velho conhecido seu. E aquele bicho ficou lá fora rodeando a casa e fazendo uns barulhos bem estranhos. Meu avô contou o que tinha acontecido com eles, e seu compadre disse que naquelas bandas tinha um lobisomem, mas que só atacava quem andava sozinho, e que talvez fosse por conta disso que ele não atacou, e só recuou. O compadre do meu avô disse que seria melhor eles dormissem ali, pois não seria bom confiar na astúcia daquele bicho. E assim eles fizeram, dormiram, e no outro dia bem cedo foram para suas casas. E no caminho de volta, viram um homem magro e sem camisa vindo no mesmo caminho que o deles. O sujeito passou com a cabeça abaixada, mas mesmo assim eles viram a cara dele, que estava cheia de marcas de chumbinho de espingarda, e como se estivesse queimada por pólvora. Eles não quiseram falar nada com o homem, para não ter problemas com o lobisomem. Essa história me foi contada desde que tinha meus 15 anos. E me deixava apavorado toda vez que a escutava. Só não imaginava que um dia também veria um lobisomem. Um certo dia eu fui para a casa dos meus avós, passar um tempo com eles, pois minha avó estava acamada e precisando de cuidados especiais. E sempre ia alguém da família lá para cuidar deles, embora eles tivessem uma cuidadora. Bom, meu avô ainda tinha o mesmo jeito. Para tudo, o homem arrumava alguma desculpa para trabalhar. E quando cheguei lá, ele estava repondo a cerca de arame da casa. E ele passou o dia falando para mim que estava trocando a cerca por causa de um lobisomem que tinha derrubado e que tinha certeza que era o mesmo bicho que ele viu na estrada anos antes.
Me arrepiei quando ouvi aquela história, mas logo esqueci, pois o dia foi muito cheio de trabalho. E quando a noite enfim chegou, fui dormir na cozinha em uma rede que levei. Dormi um sono bom até umas horas, até meu avô me acordar no meio da noite, dizendo assim: "Acorda, rapaz, vem ver um negócio com o vô." Ele estava com a vela acesa em uma mão e na outra uma espingarda. Ele foi bem rápido até a sala e segui a claridade daquela vela. Assim que cheguei na sala, ele apagou a vela e sussurrou para mim: "Olha pela fresta da janela, tem um lobisomem lá perto da cerca." Na hora me deu um medo tão grande que quase não senti meu corpo e fiquei com receio de olhar e me assustar com o que veria. Mas mesmo assim olhei e não deu para ver muita coisa. Mas ao longe tinha uma coisa de 4. Parecia muito com um bode, por conta do formato de sua cabeça. Mas não vi direito como ele era. Só sei que era grande e muito assustador. A cerca tinha 1,70 de altura, mas mesmo de 4, o bicho chegava bem na metade dela. E ele estava andando de um lado para o outro. Parecia sentir que na casa tinha gente acordado, mas que em nenhum momento veio para perto da gente. Não aguentei olhar muito para aquela coisa, pois era grotesco e muito assustador. E após olhar pela fresta, meu avô disse assim: "Tá vendo aí? Eu não te disse que era um lobisomem. Vai dormir, que o vô vai vigiar por aqui." Então voltei para a cozinha, mas direto pensando em meu avô, que ficou sozinho lá na sala. Mas por sorte, ou por algum outro motivo, aquele ser não atacou a casa, nem naquele dia e nem nos outros. E nos dias seguintes, meu avô terminou de refazer o cercado, e aquele bicho às vezes aparecia perto da casa, mas que nunca atacava. E hoje, nem sei se ele ronda por lá, já que se passaram tantos anos. Mas sei que ele rondava a casa do meu avô. E aquele ser era bem grande e muito grotesco. Boa noite. Boa noite, Sam. Vou contar um relato para os inscritos do dia que fui salvo por um lobisomem, enquanto o outro tentou me atacar. Isso deve ter sido há uns 20 anos atrás. Eu saía muito aos domingos. Tinha um baile funk no clube que fica a mais ou menos 2 quilômetros da minha casa. É longe, mas consideravelmente perto. E como iam muitas pessoas comigo, dava para ir e voltar a pé. Eu fui e me diverti muito naquela noite. E na volta, estava uma neblina muito densa na rua. Estava bem frio também. A minha rua é grande, quase 1 quilômetro onde tem algumas casas, que fica no começo, onde mora a maioria das pessoas do meu bairro, mas moro no final da rua. Bom, a noite estava clara por conta da lua cheia, e quando fiquei sozinho na parte final da rua, onde faltavam uns 500 metros para chegar na minha casa, quando de repente pulou na minha frente um ser que parecia um homem, mas com muito pelo no corpo. Aquilo tinha cara de cachorro, mas misturado com porco, e seus olhos eram vermelhos. Eu corri, mas aquilo veio atrás de mim. Quando estava quase em frente da minha casa, a criatura me deu um tapa que me jogou longe. Achei que ia morrer ali, mas de repente vi uma outra criatura. Mas essa era como um lobo, e seus pelos eram brancos acinzentados, e olhos que não tinham íris. Era todo num tom meio azulado cobalto. Aquela segunda criatura atacou a primeira, a empurrando para longe, e começaram a se atacar. Eu não fiquei para ver o resultado daquela briga. Corri e entrei na minha casa. 2 dias depois eu estava saindo para trabalhar pela manhã. Parei no ponto de ônibus, e um senhor que eu sempre cumprimentava quando ia para o serviço sentou do meu lado
e me disse assim: "Não fique andando até tarde na rua. Posso não estar aqui para te salvar outra vez." Então perguntei a ele o que tinha acontecido, e ele me falou que brigou com um lobisomem, que tinha feito um pacto com coisa ruim, mas ele também era um lobisomem, só que ele era de nascença, o pai dele era e o avô também. Passa de pai para o filho. Ele me contou que quem faz pacto vira bicho misturado com gente e com os olhos avermelhados. Mas também existem os naturais, como ele, que não atacam pessoas e têm olhos amarelos ou azulado. Eu perguntei se ele podia me contar mais, e o senhor disse que sim, com a condição de que quando ele morresse, eu assumisse o seu lugar, pois ao contrário do que todos pensam, tem dois tipos de lobisomens: os pactuados, que são pessoas ruins e que atacam quando transformados, e também os naturais, que não atacam pessoas, a não ser que sejam atacados primeiro. Esse foi o meu relato, Sam. Se você quiser, eu posso contar como foi a minha iniciação, a transformação em lobisomem, pois isso eu faço até hoje. Todos os nomes desse relato são fictícios. Você verá o meu nome, Sam, mas quero que me chame de João. Eu tenho 32 anos, e esse caso que contarei aconteceu comigo e com meu amigo Ricardo, que hoje tem 30 anos. Fui passar o carnaval de 2022 em Lindóia, eu e meu amigo Ricardo. O Ricardo tem um sítio em um condomínio fechado, que no condomínio tem somente 8 casas, que ficam beirando uma rodovia. O condomínio é cercado de mato. No fundo tem um lago que corta a cidade de Lindóia, Águas de Lindóia, Socorro, entre outras. É o maior rio que tem por aqui. Atrás é só mato. Tem um morro com uma casa bem escondida, e lá tem algumas cabeças de gado. Bom, eu e o Ricardo vamos para lá. Não para curtir o carnaval, mas sim ficar em paz. Pescamos o dia inteiro, até porque no fundo do quintal passa o rio, e costumamos virar a noite pescando. A luz da quadra de futebol ilumina o fundo do quintal, então, com a luz da noite não fica totalmente no breu. Era uma sexta-feira de carnaval de 2022. A luz estava cheia, com aquela cor viva vermelha que iluminava o rio. E aquele céu bem estrelado. Estava tudo bem quieto. Só ouvíamos o barulho dos morcegos. Foi quando, do nada, ouvimos os bois na montanha inquietos, ao ponto de um momento eles correrem. Logo em seguida ouvimos barulhos de mato quebrando do outro lado do rio, sendo que deve ter uns 4 metros de distância de um lado para o outro. Ficamos quietos e apagamos os cigarros que estávamos fumando. Logo em seguida, do outro lado, saindo da onde tinha as árvores para o descampado, uma coisa preta enorme saiu de 4, com olhos amarelos e orelhas que eram caídas, magro e com a respiração muito pesada. Não tinha vento, estava a noite seca, mas aquilo exalava um cheiro de carniça que era muito forte. Ficamos parados olhando quietos, tanto que um ouvia a respiração do outro. Aquilo andou uns metros até uma árvore, mas logo desceu e começou a beber a água. Fazia um barulho que nem cachorro quando está bebendo água, mas era mais forte e parecia que estava batendo algo no rio. O bicho parou e chacoalhou a cabeça. Nisso, meu amigo Ricardo chutou a lata com as minhocas nele, e a criatura levantou em 2 patas, como uma pessoa, e olhou para nós com olhar fixo, com seus olhos amarelados, e fez um ronronar misturado com bufado.
Aquela coisa ficou nos encarando por um tempo. Foi então que liguei a lanterna e mirei naquilo. Entrou no mato da onde saiu. Depois disso, nunca mais pescamos à noite. Comentamos sobre isso com alguns senhores da cidade, e eles falaram que muita gente já viu aquilo. Muito obrigado, Sam, pela sua atenção. Seus relatos são maravilhosos. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.